Oi pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos aqui então para conversar um pouquinho, acho que agora não ficou, deixa eu melhorar minha imagem, peraí, para conversar um pouquinho com vocês sobre uma última ação possessória antes de entrar em perda da posse. Deixei para o final porque eu pretendi fazer só uma aula falando sobre essa ação possessória, porque é muito comum o aluno, depois de um certo tempo, confundir essa ação possessória com o recurso. Ela é os embargos de terceiro. Os embargos de terceiro. Quando eu falo embargos de terceiro, me dá uma vontade de lembrar, né, pessoal, daqueles casos de omissão, contradição, obscuridade ou manifesto equívoco na análise dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos recursais lá na Justiça do Trabalho, quando existe a hipótese, vocês vão ver isso no futuro. Mas eu não quero que vocês pensem isso. Eu não quero que vocês atrelem os estudos e o estudo, perdão, dos embargos de terceiro com os embargos de declaração no processo civil. Eles não têm nada a ver com embargos de declaração. Então, muito se discute lá se os embargos são ou não uma espécie de recurso, porque, na verdade, eles não sobem instância, então aparentemente eles ficariam no mesmo grau de jurisdição e por aí vai, a discussão é grande. Nós sabemos e vocês também vão estudar muito isso. Aqui no direito real, aqui nas relações patrimoniais, os embargos de terceiro têm efeito e têm sentido de ação. Tem um sol vindo bem na minha direção aqui. Eu não aguento mais trabalhar em casa. Mas vamos lá, esquecem o desabafo. Os embargos de terceiro têm natureza de ação. São uma ação que o sujeito faz se sentir que teve o seu direito violado. Veja que interessante. Então, se falarem para você assim, imagina uma afirmação meio que genérica. Os embargos são uma ação... Não é ação não, né? Sim, embargos são uma ação. Quando ele for da previsão do artigo 674 do Código de Processo Civil. Vamos lá? Deixei uma aulinha só sobre embargos, pessoal, porque é muito importante mesmo. Dos embargos terceiro, capítulo 7 do Código de Processo Civil. Quem, artigo 674, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio dos embargos de terceiro. Eu vou ler mais uma vez esse artigo, porém, agora eu pretendo fazê-lo fracionando. Artigo 674 do Código do Processo Civil. Olhem só, pessoal. Quem não sendo parte no processo? Que processo? Processo real. Ou seja, processo em que há o envolvimento de uma res que assegura alguma garantia na execução. Esse artigo é importante a gente escalonar ele direitinho, porque ele pode trazer mais dúvidas no futuro. Que processo? Que processo? Qualquer processo que envolva, pessoal, uma res, que envolva um direito real. Estou incomodado com esse sol. Eu não aguento mais. Continuando. Sofrer constrição ou ameaça de constrição. Deixa eu ir mais para frente um pouquinho. Sofrer constrição ou ameaça de constrição. O que é uma constrição? Na Lei Processual Civil anterior, portanto o Código de Processo Civil de 1973, não existia a expressão constrição, existia esbulho e turbação. Vejam que interessante. Então, na legislação anterior a essa de 2015 de processo civil, aquele que se sentisse ameaçado do incômodo ao exercício possessório, ameaçado do exercício possessório em si, como um todo, ou sentia-se turbado ou sentia-se esbulhado. O CPC vigente retira essa dicção e, através do artigo 674, inclui a palavra constrição. Então, o primeiro registro, quer dizer, primeiro não, vários, né? Segundo registro que eu quero falar para vocês aqui, pessoal, é que constrição é tudo. É tudo. É qualquer ação do juiz lícita que possa provocar esbulho ou turbação ou qualquer outro efeito negativo sobre a posse, mas que seja legítimo. Ave Maria.
Desculpa. Tá vendo como embargos terceiro tem que ser matéria para uma aulinha só? Olha só. Constrição. Pode ser esbulho, pode ser turbação, pode ser qualquer outra ação que decorra de uma decisão judicial que seja legítima e que seja lícita sobre o exercício possessório. Antes de eu seguir na leitura da legislação do 674, vamos a um exemplo. João é casado com Maria. João acaba de assinar um contrato como avalista. Imagine que ele fez um aval num contrato de prestação de serviços educacionais para que a filha do seu amigo curse odontologia. O que aconteceu? A filha do amigo começou a cursar odontologia, o devedor principal não pagou, a execução é direcionada para o avalista, que ofereceu em garantia a sua casa. Olha o tamanho da confusão, para não dizer outra coisa, da porcaria. João é casado com Maria. O que Maria tem a ver com isso? Maria é casada com João. Ah, mas a dívida foi feita só pelo João, que foi avalista do débito da filha do amigo na faculdade de odontologia. Muito que bem, mas João e Maria moram onde? Na mesma casa. E foi essa casa que foi oferecida pelo avalista como garantia para a execução de créditos relativos ao contrato de prestação de serviços educacionais. Em outras palavras, Maria é devedora junto? Importa o regime de bens que Maria é casada com João? Então eu tenho algo a dizer para vocês. Esse caso é muito comum, esse caso é do dia a dia do escritório da advocacia, e quando vocês começarem a atuar na prática, vocês vão ver o quanto que vai aparecer a ação de embargos na mesa de vocês. A ação de direito real não tem natureza puramente de obscuridade, contradição, manifesto equívoco na análise dos pressupostos intrínsecos e intrínsecos recursais ou para combater a obscuridade no julgado. Tem nada a ver com isso, não tem origem recursal. Esse embargos, ele tem origem de ação e ele foi desenvolvido para proteger Maria. Ele foi desenvolvido para proteger a esposa do João, quem não fez parte do processo, mas pode sofrer os efeitos da constrição. Entenderam? Aí Maria procura o João. Maridão, me conta uma coisa. O oficial da justiça trouxe isso aqui, ó, mandando a gente entregar a casa porque a dívida alcançou 500 mil reais? Mas que dívida é essa que eu não tô sabendo? E aí a hora do... Muito bem, divórcio. É a hora que João vai se divorciar de Maria. Porque com toda certeza ele não contou para a esposa que ele tinha feito o aval no contrato de prestação de serviços educacionais do amigo da filha. Eu advoguei num caso assim, foi, para não dizer engraçado, trágico. Pois bem, Maria fala, o meu quinhão nessa casa, a minha meação não será afetada. A dívida é tua, você que se vire. Vou embargar de terceiro a execução. Vamos ler de novo o artigo? 674 do CPC. Quem não sendo parte no processo? Maria. Sofrer constrição. Qualquer ato de esbulho, turbação, ou comecei pelo final, qualquer ato judicial, sempre lícito, nunca em abuso de direito, sempre lícito, o objeto dos embargos é um ato lícito, nunca pode ser um ato ilícito, aí é mandado de segurança. Aí para combater ilegalidade e abuso de poder do magistrado, nós temos o right constitucional, que é o mandado de segurança, como eu havia comentado, ou se for o caso habeas data, ou se for o caso habeas corpus, aqui no direito real, para proteger a meação da Maria, que não sabia que a dívida tinha sido feita, embarga a execução. Embarga de terceiro a execução. Começando. Tudo de novo. Quem não sendo parte no processo? Maria, terceiro. Conceito negativo, conceito por exclusão. Sofrer constrição, esbulho.
por conta da decisão judicial. Juiz, essa decisão judicial que manda expropriar minha casa e vender ela em asta pública, em leilão, me provoca esbulho, porque essa casa é a única casa que eu moro. E o inteligente do meu marido utilizou ela como garantia no pagamento de dívida que nem da nossa família era. Aliás, essa casa não é bem de família. Estou sendo colocada na rua. O que o juiz fala? Sua parte, 50%. Se João for casado com Maria, independente do regime, sua parte está protegida pelos embargos de terceiro. Prossiga-se a dívida em relação ao demais, procurando demais bens do devedor, demais bens do avalista, registre-se, publique-se, intime-se as partes de inteiro teor da decisão. Vamos continuar? Vamos começar de novo? Super vamos. Embargos merece, super vamos. Quem não sendo parte no processo sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre quais tenha direito incompatível com o ato constritivo. Como é que é o SMILE lá que você manda pelo WhatsApp? Aquele que tem o olhinho pra cima assim. Vamos lá. Ah, só um destaque. Sofrer constrição ou ameaça de constrição. Então veja, a ameaça de esbulho, a ameaça de turbação, se decorrer de uma decisão judicial lícita, é objeto de embargos de terceiro. Então, não é caso de interdito proibitório, que também é suportável para ameaça de esbulho ou turbação. É caso de embargos de terceiro. Por quê? Por quê? Porque a decisão foi judicial e a decisão foi lícita. Seguindo. Sobre bens que possua. Como que eu provo a posse de Maria naquela casa com João? Das mais variadas formas. Conta de luz, conta de telefone, boletos que ela recebia no endereço quando morava com o marido, porque o casamento acabou, você pode ter certeza que vai acabar o casamento. Embargos de terceiro é o primeiro passo do divórcio, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu gosto de fazer essa brincadeira com vocês, pessoal, porque você fala, a cliente está te procurando para fazer um embargo de terceiro, fique tranquilo que daqui a pouco ela vem com um contrato de honorários na ação do divórcio. E litigioso vai envolver bens, vai dar maior confusão, pode ter certeza. Então, sobre bens que possua, eu provo a posse de Maria dessa forma como eu comentei, ou então, se ela não constar, atenção, brilha agora, atenção. Se João for casado com Maria e não constar na escritura pública de compromisso de compra e venda, ou na matrícula do registro de imóveis, pouco importa. Não precisa de prova documental para usar, para provar a posse. Qual teoria ampara aqui? Savigny ou Ehring? Pensem aí. Não entendi a pergunta? Volta o vídeo. Maria... Não, vou falar com vocês aqui. Maria precisa... Agora está vindo o trem. Maria precisa provar documentalmente que exerce a posse para fazer valer o 674 do Código de Processo Civil? Por que não? Porque a Savigny, que justifica a posse aqui, não me perguntem por quê, tá? Porque Savigny dá o conceito... Perdão. E Ehring dá o conceito de posse em todo o direito real. Nos embargos de terceiro, a posse é um fato. O que é isso? Exceção. O que é isso? Conteúdo da prova. Olha a súmula 84. 1000 vezes atenção aqui. Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça. É admissível a oposição de embargos de terceiro. Para começo de conversa, a súmula está mal escrita. Você não opõe embargos de terceiro. Você ajuiza embargos de terceiro, porque embargos de terceiro é uma ação. Mas depois a gente corrige o STJ. Depois a gente manda um e-mail lá para o STJ. É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro. Sensacional! Então a Mariazinha casada com o João, ignorem o trem que está passando, não precisa provar para absolutamente ninguém, documentalmente, muito menos para o juiz, que ela exerce a posse naquela casa. Por quê? Porque é dispensado o registro. Súmula, olha que legal, súmula 84 do STJ. Eu não acredito que nós estamos há 14 minutos lendo o caput do 674. Entenderam por quê que eu quero uma aula só para embargos de terceiro? Quem não sendo parte no processo, Maria, sofrer constrição ou ameaça de constrição
sofrer esbulho, sofrer turbação ou qualquer ato que impeça o exercício possessório ou que dificulte o exercício possessório sobre bens que possua. Maria consegue provar que é a possuidora ou não prova, porque não precisa, sobre os quais tenha direito incompatível com ato constritivo. Essa parte final do caput do 674 vale a pena destacar também. Que direito Maria poderia ter incompatível com uma decisão judicial lícita que manda expropriar o bem para garantir contrato de prestação de serviços educacionais em que o marido da Maria, João, foi avalista? Usufruto vitalício em favor de Maria. Então, além dela exercer a posse, ela tem agora um documento. Eu não sei para onde eu olho mais porque eu troquei a câmera. Além dela exercer a posse, ela tem agora um documento de usufruto que comprova que se houver uma decisão judicial, ainda que lícita, sobre aquele imóvel que ela tem 50%, que ela tem a meação, esse direito é incompatível com a decisão judicial. Qual prevalece? O usufruto, porque é um direito real, é um direito taxativo, tem funcionalidade econômica. Se essa matéria não é a matéria mais sensacional do mundo, para você que gosta de direito penal, eu não sei qual é. Agora, olha como é que termina o 674. Poderá requerer seu desfazimento. Poderá requerer seu desfazimento. Poderá requerer seu desfazimento. Ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. Desfazimento, desfaz a execução, credor fica sem aquela parte do direito, sem a necessidade, sem a pretensão, errei, não vou voltar ao vídeo do começo. Credor não fica sem a pretensão porque foi embargos de terceiro ajuizado, foi ajuizado. Credor permanece com pretensão. Credor ganha, mas não leva para casa. Por quê? Porque foi apresentado, ajuizado. Não é oposto, tá? Não faz igual o STJ. Porque foi ajuizado embargos de terceiro. Então se a casa valia 500 mil, 250 era da Maria, 250 era do João, a dívida na faculdade era de 500, fica faltando 250 para a faculdade receber? Super sim. Maria conseguiu se proteger? Maria conseguiu se proteger porque ela embargou. Ela fez o desfazimento. Ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. Inibiu o quê? Deixa eu tomar um suquinho aqui enquanto vocês pensam. Um suco de framboesa. Inibir o quê? Tutela inibitória da execução. Mas, acima de tudo, tutela inibitória da decisão judicial lícita que provocou constrição sobre bens ou direitos que o possuidor tenha incompatíveis com a decisão. Que coisa extraordinária. 18 minutos para falar do caput do 674. Eu amo direito das coisas. Parágrafo, não é para qualquer um. Parágrafo 1º. Os embargos podem ser de proprietário, fiduciário ou possuidor. Ok. Sem segredo aqui, né? Embargos podem ser de proprietário, o cidadão que tem a matrícula de imóvel no nome dele. Vamos imaginar, Maria consegue uma certidão, uma declaração, uma matrícula do registro de imóveis de que ela é proprietária. Fiduciário, Caixa Econômica Federal, se estiver fazendo um contrato de alienação fiduciária em garantia, pode usar o próprio imóvel como garantia da execução e nesse imóvel reservar sua meação de proprietária resolúvel, dependente de condição, que com o implemento faz ela perder a propriedade, ou possuidor, qualquer possuidor. A parte do fiduciário, com certeza, vocês não entenderam muito bem, mas bobagem, tá? Alienação fiduciária é uma matéria muito delicada que mereceria um semestre para você estudar só a lei de alienação fiduciária. Em outras palavras, Caixa Econômica Federal ou qualquer agente fiduciário pode pode ajuizar embargos. Quem são os terceiros? Parágrafo 2º. Considera-se terceiro para ajuizamento dos embargos, 2 pontos. 2 points em inglês. O cônjuge ou companheiro, tá vendo a Maria aqui, ó? Quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado disposto no 843,
O 843 diz: tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à cota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. O que quer dizer isso? Quer dizer que o juiz, quando for bem indivisível, vende a casa. Bem de família pode ser o caso. Mas não era bem de família aqui no caso que eu trouxe para vocês. Inciso 2, do parágrafo 2º do 674. O adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução. Me dá até vontade de chorar. Já são 20 minutos de vídeo. E eu tô no 3º inciso do parágrafo 2º. E eu vou ter que explicar isso agora. O adquirente de bens, o cidadão que está comprando, cuja constrição, cujo esbulho, cuja turbação, que decorreu de qualquer ato judicial sempre lícito, sempre previsível pela norma. O adquirente de bens, cuja constrição decorreu de decisão que declarou ineficaz a venda realizada em fraude à execução. Olha que coisa mais extraordinária. Havia uma execução fraudulenta. E essa execução foi declarada viciada porque o devedor vendeu ou alienou seus bens no processo daquele processo de execução. Aí, o cara que está comprando, o adquirente de bens, sofre uma constrição porque o juiz declarou, agora a Maria estava respondendo uma execução, por exemplo, que aquele processo apresentava uma alienação com ineficácia. Demanda que vocês entendam ato expropriatório, de execução, lá na frente, no final do processo, e é 6º período aqui, não sei se vocês já estão tendo execução. Dá vontade de chorar, né, pessoal? Inciso 2. Mas bobagem, a gente não chora, a gente vai chorar quando sair da quarentena. Inciso 3º. Quem sofre constrição de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica de cujo incidente não fez parte. Maria é sócia numa sociedade limitada de João. Mudei o exemplo. Pois é. Que chato. Maria é sócia. Sofre constrição judicial porque o juiz desconsiderou a personalidade jurídica daquela empresa, que ela era sócia, porém não era parte num processo onde só João era detentor da relação jurídica. O que a Maria faz? Embarga de terceiro. Também. Embargos de terceiro são ação possessória ou embargos de terceiro são recurso? Ação. O inciso 5º, bobagem. Vai ficar impossível explicar isso aqui, já tem 22 minutos, não posso chegar a 25. Corre. Os embargos podem ser... 675. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento. Isso vai cair na OAB. 675 vai cair na OAB. 675. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento, enquanto não transitada em julgado a sentença. E, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. Dá para fazer 1.478 questões de exame de ordem só com 675 dos embargos de terceiro do Código do Processo Civil. Vamos ler de novo? Os embargos podem ser opostos a qualquer... tá escrito a palavra opostos, tá errado no Código do Processo também. Os embargos devem ser ajuizados. Podem ser. A qualquer tempo no processo de conhecimento. Processo de conhecimento. Petição inicial, defesa, sentença. Processo de conhecimento. Enquanto não transitado em julgado a sentença. Transitou em julgado o processo de conhecimento, perdeu o prazo para embargos. Embora não exista um prazo, então. Só não pode transitar em julgado. No cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, desde que antes da assinatura da respectiva carta. Como é que vai aparecer no exame de ordem? Ainda que depois da assinatura da respectiva carta. Faltam 20 segundos para 25 minutos. Parágrafo único.
Caso identifique a existência de terceiro titular de interesse em embargar o ato, o juiz mandará intimá-lo pessoalmente. Muito obrigado a todos. Logo, logo conversamos mais.